Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e mais um vídeo hoje. E o tema deste vídeo é: e aí? Você já comprou o resto de rico? Nesse vídeo nós vamos entender esses aspectos em relação a uma confusão muito grande que é feita por grande parte da sociedade em relação ao que é riqueza, o que são classes sociais por renda e o que são classes sociais por riqueza. São coisas muito diferentes e nós veremos isso. Então, antes de avançarmos, qual é a diferença de classes sociais por renda e por riqueza? Por renda, existem diversos institutos que fazem medições disto, estabelecendo valores e faixas. Um deles que nós utilizaremos utiliza as classes A, B, C, D e E, e basicamente a classe social por renda está ligada ao consumo, o poder de compra dessas classes. Então vamos lá. Classes sociais por renda, com base no ano de 2025. São grupos de pessoas numa sociedade que partilham um nível socioeconômico e um lugar semelhante na produção e no consumo. A classificação é feita por critérios como rendimento, escolaridade e acesso a bens e serviços, sendo que no Brasil a divisão mais comum é classes A, B, C, D e E, que representam diferentes níveis de riqueza e poder econômico. Então vamos. É lógico que a classe social por renda E é muito maior e essa figura nessa pirâmide aí, nesse triângulo, tenta demonstrar isso. A classe social D é um pouco menor do que a E, mas é muito grande também. A C, idem. É uma classe social muito grande. A B é uma classe social bem menor e a A é, de certa forma, elitizada em função da renda. Destaco novamente que renda não tem nada a ver com riqueza, são coisas muito diferentes. Então vamos lá, aqui na atualidade, considerando o salário, o novo salário mínimo, a última classe social, que é a classe E, pertencem a esse grupo todas as famílias que ganham no máximo até 2 salários mínimos. Então, essa definição dessa renda não é a de uma pessoa, é do lar, é do conjunto das pessoas que residem no mesmo domicílio. Então, o conjunto das pessoas que ganham somados até R$ 3.242 é classe E. A classe D, de R$ 3.242 a R$ 6.484. Ou seja, famílias que unidas ganham de 2 a 4 salários mínimos. A classe social C, de R$ 6.484 até R$ 16.620. Já é uma situação bem melhor. É uma classe social que os integrantes dessa família ganham de 4 até 10 salários mínimos. Então é um range bastante grande aí da classe C, né? De 6.484 até 16.620. Com uma renda dessas, com toda certeza é possível financiar a casa própria. O valor das parcelas cabe dentro dessa classe social. Já nas classes D e E a coisa fica bastante complicada. Classe social por renda B é um grupo de pessoas que tem renda superior a 10 salários mínimos, que dá R$ 16.210, e que chega até 20 salários mínimos, R$ 32.420. É uma situação bastante tranquila em termos de renda e possibilidade de consumo. Já a classe A são famílias, né, o conjunto das pessoas de um domicílio que somados ultrapassam 20 salários mínimos. A gente está falando de algo superior a R$ 32.420. Então essa é a classificação mais aceita no Brasil em relação à renda. Existem outros institutos que eu vi que chegam a organizar as classes sociais por renda em até 8 classes. Tá bom? Continuando, agora a gente vai falar de algo que é o oposto da renda, que é riqueza. O conceito de renda é muito aceito e muito discutido e apresentado por economistas, ok? Já o conceito de riqueza,
ele está mais voltado à contabilidade, porque a riqueza seria o patrimônio líquido, ou seja, todos os bens e direitos que a pessoa tem, menos as dívidas. Então, quanto sobra? Então, é o acúmulo de bens. Então, riqueza é a posse de um conjunto de bens, como dinheiro, propriedades e outros ativos que podem gerar rendas e benefícios, enquanto pobreza é a falta desses recursos essenciais para o bem-estar, manifestando-se como privação e fome. Embora existam conceitos econômicos para renda e riqueza, a desigualdade na distribuição desses recursos é um fator chave, com a riqueza frequentemente concentrada em poucas mãos, enquanto muitos vivem na pobreza. O Brasil é um país que tem grande distância entre pessoas de alta renda, de alta soma de patrimônios, em comparação com aqueles que praticamente não têm bens, não têm nada e padecem de uma renda pequena. Então a riqueza é o acúmulo, é a posse, a propriedade, é o conjunto de bens, direitos e valores em geral, ok? Então uma classe, a quantidade de pessoas dentro das classes mais ricas é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas das classes pobres e classe média baixa. E aqui apenas uma ilustração, existem vários apontamentos, inclusive nos Estados Unidos, a classificação de pobreza até chegar em riqueza em valores em dólar, na Europa também, com base em euro. E aqui no Brasil dá para se considerar essas informações com base numa estatística de declarações de imposto de renda entregues à Receita Federal. Então, podemos considerar classe por patrimônio, ou seja, por riqueza, pobres, aqueles que têm um patrimônio de até 300 mil reais. Basicamente aí uma casinha bem simples e um carro básico usado. Classe média baixa, de 300 mil até 800 mil reais. Classe média nível 2, de um patrimônio, né? Ou seja, todos os bens e direitos, menos as dívidas, sobrando de 800 mil até 1.200.000. Classe média nível 1, de 1.200.000 até 2.837.158 reais. Lembrando que essas informações são com base nas declarações de imposto de renda recebidas pela Receita Federal há 2 anos atrás. Classe média alta nível 2, de 2.837.158 até 8 milhões de reais. Tem gente que pensa que tendo mais de 1 milhão é rico. Não, não é. Não é, meu filho, não é mesmo. Está muito longe. Riqueza é outro patamar. Classe média alta nível 1, um patrimônio líquido de 8 milhões até 20 milhões. Reforço a informação de que riqueza é patrimônio líquido, ou seja, todos os bens e direitos menos as dívidas. Então, fazendo esse cálculo, se depois de tirar as dívidas do teu patrimônio sobra entre 8 milhões a 20 milhões, você é classe média alta nível 1. A próxima classe de ricos nível 2, de 20 milhões até 108 milhões 243.857 reais. Ricos nível 1, de 108 milhões 243.857 reais até 682 milhões 916.948 reais. Ok? Lembrando que são informações com base numa estatística gerada pela Receita Federal com base nas declarações de imposto de renda entregues há 2 anos atrás. E os super ricos, aqueles que têm patrimônio líquido superior a 682.916.948 reais. Eu tenho 62 anos de idade, trabalhei na controladoria de Banco Safra, de Sudameris e outras instituições. Trabalhei com consultoria para corretoras de valores, pequenas financeiras. E em toda a minha vida, se eu conheci pessoalmente 10 pessoas ricas de verdade, foi muito.
Essas pessoas não frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos. Uma pessoa rica não frequenta shopping. A pessoa rica, ela é a dona do shopping. Uma pessoa rica não tem uma Ferrari, ela é a dona da Ferrari. Percebe a diferença? Mas aqui no Brasil, tem gente achando que quem tem um patrimônio de 5 milhões é rico. Não, meu filho, não é. Você está muito longe de ser rico. Ok? Continuando aí. Então, existem pessoas. Uma curiosidade aqui, hein? Existem pessoas da classe A por renda, mas que são pobres porque consomem tudo que ganham e não acumulam patrimônio. Riqueza é a acumulação de patrimônio, bens e direitos. Então vamos lá, um exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Riqueza significa o acúmulo de patrimônio e não renda. Imagine alguém que tem uma renda mensal de 50 mil, tem um ótimo cargo, um nível de diretoria intermediário ou médio aí numa grande indústria ou até mesmo num banco, com uma renda mensal de 50 mil reais. Mas que mora de aluguel num apartamento de altíssimo padrão. Um apartamento que vale em torno de 4 milhões. Há uma média de aluguel de 6% ao ano, dividido por 12 meses, dá um aluguel médio de 20 mil reais. Ou seja, esse cidadão tem uma renda fantástica que o coloca na classe A, porém ele tenta viver um padrão de vida que não lhe pertence. Quem ganha 50 mil não dá para comprar um apartamento de 4 milhões. Não dá para suportar as prestações de um apartamento desses. Então, quer ostentar, mora de aluguel. Imagina uma pessoa solteira nesse caso aqui, tá? Renda única de 50 mil, pagando aí um aluguel de 20 mil. E um apartamento deste nível, desse padrão, tem condomínio por volta de R$ 4.500. E mesma coisa em relação ao carro. Ele não quer ter um carro razoável aí, ok? Por exemplo, um Corolla, um carro, um Fluence, um carro na faixa de 150 mil. Ela quer um carro de alto padrão. Então, esse exemplo aqui, a pessoa aluga um carro, um BMW 635i, que é esse da foto que nós vemos ali embaixo, cujo aluguel desse carro custa por mês 7 mil reais. E aí ele não quer ter trabalho de fazer as suas refeições em casa ou de contratar uma empregada para fazer. Não. Ele almoça e janta todos os dias em restaurantes com um preço médio por refeição de 200 reais, o que dá aí 12 mil reais por mês só com refeições. E o 12 mil e o valor de 6 mil com academias e outras formas de lazer e atividades que pratica. Então, nesse exemplo, uma renda fantástica aí, classe A, por renda de 50 mil, depois de todos esses gastos mensais que são praticamente fixos, sobram apenas 500 reais. Lembra que o conceito de riqueza é acúmulo de patrimônio. Esta pessoa, tentando parecer ser o que não é, gasta praticamente tudo o que ganha. Sobra apenas 500 reais. Este é um exemplo clássico de um pobre de classe A. Por que pobre? Porque não tem nada, não acumula patrimônio. Tem renda, vive uma condição muito boa, uma excelente condição, mas não acumula nada. Não estou julgando se ele está certo ou errado. Estou apenas demonstrando que uma coisa é renda, a outra coisa é riqueza. Riqueza é acúmulo de patrimônio. Mas que raio é isto de resto de rico, né? Porque o tema do vídeo é: você já comprou o resto de rico? Resto de rico é uma expressão popular para carros de luxo ou marcas premium como Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, com mais de 10 anos de uso, que desvalorizam muito, tornando-se acessíveis pelo preço de um carro popular novo. Você consegue encontrar uma Evoque por um preço menor do que um Kwid, ok? Só que você vai pagar barato por esse carro. Se ele quebrar, você não vai ter dinheiro para consertar. Tudo bem? É um carro bastante usado,
um carro fantástico, mas o preço de manutenção é de um carro novo e não de um carro de 70, 80 mil reais. Então, principais características deste, entre aspas, resto de rico: baixo valor de compra, alto custo de manutenção, o preço é convidativo, mas peças e seguros são caríssimos. Desvalorização: a maior perda de valor ocorre nos primeiros anos, tornando-os baratos demais. Exemplo: BMW Série 3, anos 2010 a 2015, Land Rover Evoque, Ford Fusion, Hyundai Azira, Mercedes-Benz Classe C, Audi A4, todos eles com algo em torno de 10 anos de uso ou até um pouco mais, são muito baratos para se comprar, mas caríssimos para se manter. Risco: a frase popular: carro que o risco não quer mais e o pobre não aguenta pagar a manutenção. Resume o conceito. Sinônimos e termos relacionados: carro prêmio usado, bomba se for mal cuidado. Carro de alto padrão, desvalorizado. Alguns exemplos aí de carros, entre aspas, resto de rico, tá? Aqui no canto superior direito, eu mostro um contraste. Esta mansão é da família Safra, no Morumbi, em São Paulo. Como eu trabalhei lá por quase 7 anos na controladoria, eu conheço um pouco sobre essa casa. Ela tem 2 pisos acima do nível do chão aqui e 3 pisos abaixo do chão. 3 subsolos. E aqui uma favela na região de Carapicuíba. Então o Brasil tem uma grande distância entre classes sociais por riqueza. Do extremo luxo, uma das famílias mais ricas do Brasil, à extrema pobreza, morando à beira de um córrego, né? Então aqueles exemplos daqueles carros que eu mostrei aqui não são restos de ricos, como muitos pensam. São restos de classe média, ok? Mas o que seria então um resto de rico? Um exemplo clássico de resto de rico: Mercedes-Maybach GSL 600 é um SUV de altíssimo luxo que representa o ápice do conforto da marca, frequentemente descrito como um SUV mais luxuoso do mundo. É um concorrente direto de marcas como Rolls-Royce. No Brasil, ele se posiciona entre os veículos mais caros, com preços que variam de 3 milhões chegando até 5 milhões, dependendo de alguns detalhes do modelo. Esse outro, Mercedes GLS 500, custa mais de 2 milhões e usado 2017, aqui a tabela FIPE, ele custa 487 mil. Então, aqui dá até para considerar um resto de rico. Mas quem compra esse resto de rico? Não é o pobre, é a classe média alta que pode comprar, ok? Em 2026, o Rolls-Royce La Rosse Noir Drop é considerado o carro mais valorizado do mundo, com um preço estimado em 170 milhões de dólares. Esse em particular, porque tem o mesmo modelo por 30 milhões de dólares. Então, esse carro em particular, em reais, dá 800 milhões de reais. Um carro. Carros mais caros do mundo. Aquele outro modelo mais simples, não comparado a este que eu coloquei na foto, da própria Rolls-Royce, 30 milhões de dólares. O outro Rolls-Royce Bobtail, 28 milhões. Bugatti Voiter, 18 milhões de dólares. Bugatti Profilé, 10 milhões e 800 mil. Pagani, também um preço altíssimo. São todos carros. Estes carros são carros de ricos. Estes são carros de ricos. E não aqueles outros que eu comentei, que são, na verdade, carros de classe média. Tudo bem que seja classe média alta, mas de ricos, 30 milhões de dólares dá 150 milhões de reais um carro desses, né? Um carro desses. E mais alguns aqui, o Cadillac, Aston Martin,
Pois é, meus caros. Aquilo, aquilo que muitos pensam ser restos de ricos, na verdade são restos da classe média alta. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido um pouco sobre isso, né? O que é classe média, o que é classe rica, quais são as características por renda e por riqueza. São duas coisas muito diferentes: renda e riqueza. Você pode, como eu mostrei, ser de classe A por renda e ser um pobre porque não acumulou nada, esbanjou tudo, não constituiu patrimônio. Riqueza é o acúmulo de bens e direitos. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!